Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Jornal Social. Hoje temos connosco o Duarte Marçal, recém-eleito coordenador da Conselhia de Lisboa. Olá Duarte, como Olá, estás? Para começar, vamos falar um pouco então da tua biografia, como é que chegaste à política, o começo e o teu estado atual. Como é que eu cheguei à política? Olha, inscrevi-me na JS quando tinha 19 anos, estava no segundo ano da Faculdade de Direito. Nunca tinha estado assim nada associativo sem ser também participei um bocadinho no debate competitivo universitário. Na altura já há muito tempo me queria juntar ao PS, era na altura que era o António Seguro. Apesar de não gostar muito do António José Seguro, acabei por me juntar com o João Maltês, decidimos ir lá os dois à sede nacional, assim espontaneamente, e depois recebeu-nos a Maria Begonha e pronto, e foi esse talvez o momento mais, assim, o grande momento de adesão à JS. Depois, a partir daí, fui participando na estrutura, acabei por ficar a coordenar o núcleo dos estudantes socialistas da FDL, foi uma experiência sempre engraçada. E, portanto, queres saber mais ou menos o meu percurso dentro da JS? Sim, dentro da J, académico, se tens alguma previsão para o teu futuro político, se ambicionas algo ou se não. Bem, então é assim, depois disso, olha, fui participando na estrutura em Campo de Ourique, acabei por coordenar Campo de Ourique, isso em termos do meu percurso, até o ano passado era vice-presidente aqui do Pedro Anastácio, na Conselhia de Lisboa. Em termos de vida associativa, olha, tive bastante tempo no debate competitivo universitário, na minha sociedade de debates, que é a CEDAL. Cheguei a tornar-me campeão nacional e a representar Portugal nos mundiais de debate na África do Sul, foi sempre uma experiência interessante. Não passei das eliminatórias. Não passei das eliminatórias. É único, não é mesmo? Há poucas pessoas que podem dizer isso. Sim, mas isto contra equipas inglesas. Pois, exato. Oxford, não havia muito a fazer, não é? Em termos académicos, terminei o curso, agora estou a tirar o mestrado em História do Direito, estou a fazer a tese. Está a correr bem? Ou... Está a correr bem. É uma ótima pergunta para fazer alguém que está a fazer tese. Como é que está a correr? Como é que está a correr? Vai, não vai? Vai indo. Vai indo. Comecei recentemente a colaborar com o Instituto Iuris como investigador auxiliar na minha faculdade. Ótimo. E coordeno um projeto que é a Maternidade dos Direitos. Pronto, e agora o meu objetivo académico é mesmo concluir o mestrado. E politicamente, estavas-me a perguntar qual é que seria assim, o meu grande objetivo político no longo prazo, não é? Isso é uma pergunta muito difícil. Muito difícil, não é? Muito comprometedora, não, mas... é assim, muito francamente, eu gostava muito de ser político, fazer disso vida, mas não somente. Eu acho que não esgota todas as dimensões da minha vida. Gostava também de me ligar à academia, eventualmente talvez conseguisse ser professor. E na política eu acho que sobretudo nós estamos aqui na JS e acho muito importante, acho que a nossa geração tem um conjunto de ideias e acho que talvez o meu maior objetivo político seja a implementação das ideias que nós defendemos enquanto geração no PS e que o PS as faça, que as realize na sociedade, não é? As nossas ideias são boas e justas, o melhor seria que elas fossem realizadas, por isso talvez esse seja o meu grande objetivo, assim como a minha geração, de quando chegarmos a jogar ao PS e transformar a sociedade. Então, e tu agora pegaste nas tuas ideias e as nossas enquanto jovens socialistas e chegaste à frente com uma candidatura. Podes falar um pouco das causas que mais apoias aqui para a Conselhia de Lisboa, o que esperas agora deste teu mandato, lá? Sim, é isso. Ok. Eu acho que poderia dividir isso assim talvez em três eixos principais. É assim, por um lado, talvez o maior objetivo deste mandato, que é curto, porque é intercalar, fosse, portanto, nestes 7 meses, se não estou a erro, que me dão de mandato, o objetivo é, por um lado, nós temos um mandato autárquico, e esse mandato autárquico não é só o JS fazer campanha, ou seja, já durante a presidência do Pedro, mas também durante a minha, nós tivemos de elaborar um manifesto autárquico, e sobretudo, o desafio vai ser que nós consigamos implementar essas ideias na cidade e que o próprio PS as aceite, não é, no seu programa e na sua ação política. Ou seja, sobretudo, e as grandes prioridades
que eu vejo e que acho que a Conselhia também entende é a questão da habitação na cidade. Nós gostávamos, ainda estamos a trabalhar numa proposta para habitação cooperativa como uma forma alternativa entre aquilo que é o programa de rendas e aquilo que é o programa da construção pública, porque a construção pública o Estado tem que fazer tudo de raiz. No caso cooperativo, há uma parte que entra da própria bolsa das pessoas, outra parte da cooperativa, e por isso é uma forma, perante o Banco de Terrenos da Câmara, construir casas de uma forma mais barata e mais democrática, depois converte, claro, a concurso para as cooperativas. Mas ainda estamos a tentar construir essa proposta para ficar bem construída. Um investimento, claro, na cultura da cidade. A cultura foi o segundo setor mais afetado pela crise e, portanto, gostávamos de tentar democratizar o acesso à cultura na cidade. A educação também, o que nós assistimos foi que o telescola, no fundo, vai prejudicar as famílias mais pobres, não é? Ou que têm lares menos... Tem menos acessos, sim. E não é só a questão dos acessos, não é? Aqui é uma coisa um bocado interclasses, que é a questão se a pessoa tem ou não um lar estável, não é? Sim, exato. Que é uma coisa que na escola existe outro ambiente, não é? Mas o ambiente de casa, e para muitos jovens a escola é um momento parecido do ambiente de casa, não é? Afeta imenso. E a verdade é que foi uma coisa que se notou muito, não é? Ou seja, uma delas que eu também gostaria muito, lá ainda estamos a trabalhar nas propostas, mas por exemplo criar uma espécie de complementaridade de explicações públicas em suporte digital para conseguir responder, ou seja, porque a sociedade ficou assim mais desequilibrada. Sim. Tentar um pouco responder àquilo que são os desequilíbrios. Ou seja, se as crianças ou os jovens conseguiram ter menos aproveitamento, nós devíamos dar, em situações excepcionais, uma resposta excepcional a esses problemas. Portanto, em termos de mandato autárquico, talvez sejam estas as grandes linhas, não é? Também aumentar as ciclovias e as bicicletas como uma forma e apostar no transporte coletivo como uma forma de nos movermos sem destruir o ambiente. Depois, a segunda linha, eu acho que o que eu assisto na parte da Conselhia de Lisboa são dois problemas estruturais que eu também acompanho na JS, aqui sendo exprimido por outras conselhias, mas acredito que há muitas conselhias que têm este problema, que é, temos uma estrutura que sobretudo é de universitários e temos uma estrutura que é sobretudo de universitários, em duas medidas, ou seja, é a idade, mas também o que é que as pessoas vão fazer. Por exemplo, o que eu sinto é que nós na JS não temos tanto pessoas que trabalhem e não tenham um curso superior ou não trabalhem nos setores de serviços. Se existem, são minoritárias. E até acaba por ser uma coisa até mais territorial, não é? Dentro da FAUL, sobretudo as pessoas, dentro da FAUL as pessoas todas trabalham no setor dos serviços. Eu gostava, através da promoção de debates com as escolas, conseguirmos dirimir esses problemas de 2 em 1, ou seja, conseguir inscrever pessoas mais novas, porque é na altura em que nós começamos a formar a nossa consciência cívica, não é? E a JS é um bom momento para isso, porque nós temos discussão, temos dialética, temos pluralidade dentro da estrutura, e por outro conseguir também agarrar certos jovens que não vão só para a universidade, ou seja, se nós queremos representar toda a gente, também temos de ter toda a gente, não é? Não podemos ser um nicho, uma coisa até um bocadinho marxista-leninista, não é? Sim, temos uma parte da sociedade que quer representar todo o resto, não é? Se queremos representar a maioria, também temos de ser representativos da própria maioria. Exato. Esse era talvez o segundo eixo. O terceiro eixo, que eu não acredito que consiga fazer já nestes 7 meses, mas se tiver hipótese de me recandidatar, farei, é apostar na formação ideológica da juventude socialista. Eu acho que hoje vivemos assim uma espécie de crise de identidade estranha. Ainda existe. Existe, mas eu quando comparado, ainda ontem participei num debate sobre ideologias com o José Leitão, até com o Miguel Matos e com o professor Eduardo Vera Cruz, e o que eu percebi, pelo menos na altura do José Leitão, é que havia grande discussão ideológica de grandes linhas programáticas e gerais, e havia uma grande contenda nisso, não é? As listas acabavam por refletir nisso. E eu hoje acho que, pronto, consensualizamos dentro da social-democracia, muito bem, social-democrata, mas eu acho que ao mesmo tempo a social-democracia também é ele próprio mundo, não é? Ou seja, a social-democracia e o socialismo democrático são interconvertíveis. Eu acredito que era importante a estrutura voltar pelo menos a conhecer e a debater as grandes linhas, se não seja para as mudar, que seja para as aprofundar e aperfeiçoar. Ótimo. Falando então também um pouco agora da questão atual pandémica, um pouco controverso, que medidas, ou melhor, achas que as medidas aplicadas foram as suficientes, ou será que vão ter que ser aplicadas mais medidas
caso haja uma quarta vaga, algo assim que preocupe mais a população e em que aspecto esta opinião pública sobre a pandemia pode influenciar a JS e o PS nas próximas autárquicas. Duas questões assim muito distantes. Sim, é assim, eu começava pela primeira dizendo antes de mais uma coisa, que é isto é uma situação muito difícil de gerir, não é? Porque há duas coisas. Primeiro, raramente há consenso da ciência. Depois, a ciência está a tentar ainda compreender uma coisa e estamos todos os dias a perceber coisas novas disso. E eu acredito que o governo que lá está, que é do PS, mas também se fosse do PSD ou de outro partido, a situação é sempre muito difícil, porque não existem certezas. E os dois valores que subjazem à decisão política neste momento e que afetam a sociedade em larga medida é, por um lado, o desafio de responder à pandemia, por outro, não seria emenda pior que o soneto, não é? Ou seja, nós percebemos que cada vez que restringimos, afeta, não é? Ou seja, afeta a economia, afetam os trabalhadores, afeta a educação, não é? Afeta imensas dimensões da nossa sociedade, não é? E esse equilíbrio é muito difícil de se fazer, não é? Ou seja, acho que às vezes é fácil estar de fora e dizer, estes gajos, mas a verdade é que uma pessoa fazendo o exercício de se pôr na posição, este equilíbrio em cada uma das coisas é muito difícil de fazer. Dito isto, o que eu acho é que, pronto, na altura em que entramos em confinamento, acho que entramos bem, não é? Acho que os casos estavam a ser gritantes, já se mostrou como funciona bem o confinamento, não é? Eu acho que é assim, e talvez enquanto jovem isto me preocupe mais, eu acho que um dos grandes desafios, que não seja a economia por si, não é? Porque a economia existem instrumentos de financiarização do Estado, a contração de dívida pública, sem falar do dinheiro na Europa que nós podemos usar para aliviar os trabalhadores e os empresários. Mas do parte dos jovens o dinheiro é pouco relevante nisto, quer dizer, é relevante, mas não é o essencial, não é? O essencial, no caso dos jovens e da educação, é assegurar uma educação verdadeira e não termos uma geração da pandemia perdida. E eu acredito que talvez o que possamos agora fazer mais é apostar mais e melhor nos meios eletrónicos. Por exemplo, o caso dos computadores foi um problema nítido, e acho que temos de ter um tipo de resposta mais preventiva e perceber, ok, vamos agora confinar, depois vamos desconfinar. Mas pode ser que seja preciso confinar outra vez, porque eu outro dia vi no público e a taxa de vacinação em Portugal era muito, muito baixa, não é? Ou seja, acho que não chegava a 3% da vacinação total da população. A ordem não tenho a criticar, ou seja, primeiro os profissionais de saúde, acho que também deviam ser as figuras do Estado, não pela sua dignidade institucional, mas em razão daquilo que fazem, não é? Porque é uma função sistémica na sociedade. E a segunda, qual é que estavas a perguntar? A segunda questão era se estas opções e decisões tomadas pelo Partido Socialista se podem rever numa opinião pública negativa e que podem influenciar estas próximas autárquicas de outubro do presente ano. Possível. É assim, isto é uma pergunta complexa, primeiro porque parte do princípio de que o partido e o governo são influenciados pela sociedade. Isto é verdade. Mas também é verdade que o partido e o governo também influenciam a sociedade. Por isso o que nós vemos é uma relação... exatamente. Assim, um influencia o outro. Não digo dialético que não são mesmo de oposição, não é? São de muita influência em cada um. E por isso diria-te duas coisas. Diria primeiro que depende quais eleições autárquicas. Por exemplo, eu acredito que em Lisboa, no município de Lisboa... O meu entendimento é que as medidas não foram más. Na verdade, as medidas de resposta do governo da cidade foram boas. As concretas à pandemia. E, por exemplo, eu acho que em Lisboa o eleitorado favorecerá o PS. E acho que aqui, ou seja, há um lado que vai depender das dinâmicas de cada uma dos municípios, não é? O outro que é o que me estavas a perguntar, do grande contexto geral, eu acho que vai depender sobretudo do próprio partido, do próprio governo, não é? Justificar-se perante a população, não é? Porque a direita gosta muito de dizer que eles é que são os estadistas, não é? O povo quer uma coisa, eles fazem outra porque eles foram iluminados, não sei, assim, por alguns deuses metafísicos e por isso eles sabem o que é melhor. A verdade é que em democracia, mesmo que nós tomamos decisões impopulares, nós temos de ter a capacidade de justificar. Porque as pessoas, mesmo que não gostam delas, podem compreendê-las. E essa é a diferença entre o autoritarismo e a democracia na ação política, não é? Dentro de um sistema democrático, há ações autoritárias dentro do sistema democrático. E eu acho que o PS terá que se justificar, e acho que até o tem feito. Quer dizer, eu acho que as pessoas, no fundo,
as pessoas não é de incompreensão do governo, é que talvez o governo não tenha feito o suficiente para as aliviar, em especial dos pequenos empresários e de alguns trabalhadores, não é? Mas eu acho que a população não vê um irracional brutal no governo. Simplesmente estão a passar com a pandemia na pele, não é? Quer dizer, não conseguem trabalhar, não têm rendimentos, não é? Então fechados em casa. Eu acho que é... Estão a viver todos na primeira pessoa, na pele, o que se está a passar. Continuando então, uma pergunta mais pessoal e que também já foi feita ao Gonçalo Ferreira no último episódio. Qual a causa em que mais te revês, não só da tua conselhia, mas até a nível nacional, quiçá, que mais te revês e a qual gostarias mesmo de ver bem sucedida e que chega a um bom porto? Ok. Eu acho que é assim, nós juntamos à JS, temos uma data de causas, mas eu acho que a pergunta está muito bem feita, porque há algumas que nos fazem sentir Exato. mais, não é? Eu vou-te dizer já, a causa que me move mais, ou a grande temática, é a temática do trabalho. Ou seja, eu acredito que a grande parte da maior parte da sociedade vai trabalhar, trabalha ou já trabalhou. É um fator comum a todos. Mas depois é um dos fatores que mais permite determinar qual é que é o lugar da sociedade que tu ocupas, qual é que é a tua classe social, o que é que se te realiza ou não, que rendimento é que vais ter para participar numa família ou para comprar uma habitação. É talvez a instância social mais determinante na tua vida em geral, não é? Para a maior parte das pessoas. O que é que eu acho? Eu acredito que a relação do trabalho hoje em dia está brutalmente desequilibrada com o fator do capital nas empresas, ou seja, eu acho que a situação está desequilibrada, ou seja, o Código de Trabalho tenta fazer esse equilíbrio, e bem, mas eu acredito que era preciso ir um bocadinho mais longe nisso, não é? Porque eu acho que as empresas, regra geral, não têm democracia. E eu acredito que nós partemos de uma sociedade com mais distribuição, não é redistribuição, é distribuição da riqueza, que é antes do Estado tirar os impostos. As empresas precisam ser mais democráticas. Em concreto, uma das maneiras que me deixaria feliz morrer se eu conseguisse, se vivesse e conseguisse contribuir para que ela fosse realizada, seria dos trabalhadores conseguirem ter acesso aos conselhos de administração de empresa por regra, estarem lá representados, idealmente de uma forma equitativa com os empregadores, não é? Que também têm a razão de lá estar, que é terem investido e terem dado o risco lá, dos trabalhadores como participarem nos lucros da empresa, mas também os trabalhadores conseguirem adquirir parte das empresas assumindo parte dos riscos. E porquê é que eu acho isto muito importante? Por 3 razões. Primeiro, porque eu acredito que a economia se torna mais inclusiva e acho que as empresas se tornam mais competitivas se incluírem mais pessoas do ponto de vista de decisão com visões diferentes que fazem parte do modelo competitivo da empresa, do modelo de operação da empresa. A segunda razão é que eu acho que gera mais distribuição da riqueza. E a distribuição da riqueza é importante porque cria mais coesão social, e essa coesão social, que é o equilíbrio da sociedade, gera uma democracia mais estável. E a terceira razão é que eu acho que é uma daquelas instituições sociais, económicas que tem em si uma negação daquilo que é o pior do capitalismo, que é as pessoas abrirem uma empresa e assumirem o risco e a partir daí a recompensa de poderem ser, perante os padrões máximos do Código de Trabalho, poderem fazer aquilo que lhes apetece. E a verdade é que nós temos o modelo alemão e modelos dos países nórdicos que têm isso, e acredito que a inclusividade da decisão da empresa só produz bem para a empresa, para a sociedade e para a economia. Já que mencionas aqui a questão do trabalho e porque o Jornal Social é um podcast que falamos dos assuntos do dia a dia, qual a tua opinião, não sei se já pensaste muito sobre isto ou não, mas do aumento do período experimental de 90 para 180 dias? Não sei se tens alguma opinião fundamentada. Tenho uma opinião sobre isso. Gostarias de partilhar? Gostaria muito de partilhar. É assim, isso foi parte da negociação, não é? Sim. E acho que na concertação social os representantes das entidades empregadoras não o teriam aceito sem isso. É assim, de um ponto de vista contingencial, perante aquilo que foi ganho, e foram ganhos muitos direitos, não é? Entre o que se sacrificou e o que se ganhou, talvez o saldo não seja negativo. Mas a medida em si é injusta. É injusta porquê? Porque é irracional e porque é penalizadora. Porquê que ela é irracional? Ela é irracional porque esse período experimental não tem a ver com o tipo de profissão. Ou seja, eu contrato para seres meu engenheiro. Talvez o período de adaptabilidade faça mais sentido. Mas eu contrato para seres o meu caixa do Pingo Doce. É preciso mesmo mais de 90 dias para saber se és um bom caixa?
Compreendo. Eu acho que é assim, se as empresas precisam de mais tempo, devem contratar melhores gestores de recursos humanos, não é? Porque para certos trabalhos e diferenciados a regra não se justifica, e por isso é irracional e injusta. Mas depois, ao mesmo tempo, porque é que ela também é injusta? Porque ela gera precariedade, ou seja, porque não digo para a maior parte dos trabalhos, ok? Porque a maior parte dos trabalhos eu tenho intenção de contratar e quero que lá fique. Às vezes não quero estar sempre no processo de contratar. Isto também é um risco real há o risco, o tempo, a perda, etc. para o empregador. Isto é real. Mas ao mesmo tempo, o que eu sinto em certos trabalhos mais rotativos, não é? Isso é uma forma de fraudar o próprio código do trabalho, não é? Ou seja, porque eu vou contratando-os neste regime mais longo, não é? E portanto eu gostaria que fôssemos outra vez a concertação pública, talvez com mais coisas em cima da mesa e conseguíssemos Era ótimo. tirar essa parte. Duarte, obrigado pela tua participação no nosso podcast. Gostarias de fazer alguma disposição final? Alguma? Disposição final. Alguma disposição final? Sim. Dizes algo? Não? Gostaria de te agradecer muito a ti. Obrigado. E ao Gonçalo e à JS Azambuja pelo convite. Eu acho que é importante este tipo de coisas para nós nos conhecermos uns aos outros e também para suscitar o debate de ideias. Por isso eu solto a iniciativa, acho que é uma boa aplicação do digital. Os meus parabéns e muito obrigado. Obrigado, Duarte. E obrigado a todos vós que estão aí desse lado a ouvir. Até à próxima. Obrigado a todos. Adeus.